Olá pessoas, hoje eu vou falar pra vocês de um livro muito estranho, que é O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes é um romance de formação, ou seja, ele vai acompanhar os personagens do nascimento ou da tenra infância ali até a morte deles. E aí a gente vai ver a vida da Catherine e do Heathcliff, que desde pequenos eles já têm um grande afeto um pelo outro. E apesar de todos os anos que se passam e de todas as coisas que mudam, esse afeto continua sendo a coisa mais importante da vida deles, o que é muito bizarro. Então eu vou explicar pra vocês por que eu tive essa estranheza com esse livro. Primeiro de tudo é porque ele é vendido como uma história de amor. A capa é naquele estilinho crepúsculo, tem até um negócio aqui que a Bella gostava desse livro aparentemente. Aí tá assim, o amor nunca morre. E aí atrás, além da sinopse, tem uma frasinha assim: se o amor dela morresse, eu arrancaria seu coração do peito e beberia seu sangue. Que meigo, né? Enfim, a coisa que a gente menos vê nesse livro é amor, porque os personagens têm uma história muito sofrida. Mas vamos lá, porque tem algumas coisas na história que eu achei meio difíceis de acreditar, além desse amor que eu não vi onde é que ele existe. A começar pelo Sr. Lockwood, que é o cara que abre a história aqui. Ele mora na Granja dos Tordos, que é uma fazenda adjacente ali do Morro dos Ventos Uivantes, ele tá alugando. E ele deixa muito claro pra gente que ele tá se mudando lá porque ele quer ficar sozinho, isolado, ele não quer ver a cara de ninguém. Mas a primeira coisa que ele faz é ir no Morro dos Ventos Uivantes pra ver o locatário, que é o Heathcliff. E aí ele é tratado que nem lixo. O povo falta chutar ele da casa, falta jogar os cachorros em cima dele, na verdade eles jogam. E aí, beleza, ele volta pra casa e no dia seguinte ele fala assim: ninguém me convidou pra ir lá de novo, mas eu vou voltar. Você não queria ficar sozinho, gente? Por que você tá voltando lá num lugar que te maltrataram? Mas aí a gente percebe que ele voltou porque era uma coisa conveniente pra narrativa. Aí beleza, depois a gente entra na história da Catherine e do Heathcliff, quando eles eram pequenos e tal, e eles eram inseparáveis, eles faziam tudo juntos. Ela era super moleca, sabe? Ela desafiava todo mundo. Só que aí acontece um episódio que eu não vou falar pra vocês exatamente o que é, que eu acho que a gente já vai entrar no campo do spoiler. E ela fica 5 semanas fora do Morro dos Ventos Uivantes, sem ver o Heathcliff e tal. O Heathcliff é botado para trabalhar e é proibido de estudar e essas coisas, nesse tempo que ela tá fora. E quando ela volta, ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela é uma moça, tipo... Ela era uma moleque e agora é uma lady, sabe? Do tipo, não toque na minha roupa porque você vai me sujar. Ela vira completamente a casaca, ela começa a não gostar mais do Heathcliff. É muito estranho. Porque são 5 semanas. Ridículo. E é a partir desse momento que você começa a ficar com muita raiva da Catherine. E você começa a perceber que todos os personagens dessa narrativa, exceto a governanta, que é quem tá contando lá pro Sr. Lockwood, eles são muito unilaterais, sabe? Eles só têm uma característica: ou eles são vingativos, ou eles amam, e aí se eles amam eles são muito bons, ou então eles são muito ruins, e muito ruins mesmo, tipo, meu Deus. E eles também têm mágoas e ressentimentos e rancor de coisas que aconteceram quando eles eram pequenos. E que, tipo, quando eles são adultos não importa mais, sabe? Não tem mais relevância. E aí você fica pensando, é muito bizarra essa situação, porque é como se você tivesse uma paquerinha da 4ª, da 5ª série, sei lá, e você tivesse 30 anos e ainda fosse apaixonado por essa paquera, mesmo que você não saiba como ela é, você não conheça mais, você não converse mais com essa pessoa, sabe? Não faz sentido. Além disso, tem o fato de que o livro trabalha muito com digressões, tipo, acontece alguma coisa e aí a gente vai voltar na história pra saber o que levou esses personagens e quais foram as situações que levaram a essa coisa, entendeu? Só que como você fica com raiva dos personagens, pelo menos eu fiquei, tem um momento que você começa a não se importar mais por que as coisas aconteceram, quem fez acontecer e que coisas são essas. Ou seja, o livro fica muito chato, mas se eu me importasse seria mais legal. E eu só fui entender o Morro dos Ventos Uivantes depois que eu terminei o livro. Porque eu fiquei pensando assim, não é possível. Eu tava me sentindo muito burro, porque eu não tava gostando nada. Mas as pessoas consideravam esse livro... As opiniões que eu via eram tipo, nossa, esse livro é muito bom, é uma paixão muito legal, é um amor muito lindo. E tipo, se essa é a sua concepção de amor, eu fico muito preocupado. E aí eu fui pesquisar, fui pensar a respeito, e aí eu descobri por que o Morro dos Ventos Uivantes é considerado um livro tão bacana assim. E aí eu vou explicar pra vocês. Quando esse livro foi publicado, a gente estava numa época do romantismo romântico mesmo, sabe? De amor bonitinho, todo mundo escrevia sobre histórias de amor, aquele amor que valia a pena morrer por ele e tal. E esses personagens eram muito perfeitos, muito idealizados. E aí o que essa mulher fez? Ela escreveu um livro que era de romance, porque afinal de contas
as pessoas não podem negar que isso daqui foi uma história de amor, só que uma história de amor muito feia. E é uma história de amor na situação real em que eles estavam, porque nessa época os casamentos eram feitos por ligações de terra, sabe, econômicas e não por sentimentalismo. Então a Catherine era uma mulher que poderia vir a amar o Heathcliff, mas ela não podia ficar com ele porque ele era adotado, ele não tinha família, ele não tinha nome, e ela tinha que ficar com outro cara que tinha dinheiro, terras, nome e tal. E é por isso que esse livro é considerado tão legal, mas sinceramente eu não gostei tanto, tipo, não é o meu tipo de livro. E o Morro dos Ventos Vivantes vai levar 3 lampadinhas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo. Beijo! Acabou? Agora sem cantar. Por quê? It's clear. Eu odeio essa música. Não. Cara, é muito bizarra essa parte. Eu te falei, não acontece nada. Tipo, que tem esse sonho, que ele vê ela pela janela, mas nada acontece, tipo, pra explicar isso. Nada. É só fazer a música. É bizarro, bizarro.